Bom dia a todos, mais uma vez aqui agradecendo a todos pela alegria imensa de podermos estar conversando com vocês a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre um tema muito caro a todos nós e algo complexo para muitas pessoas, algo de difícil compreensão para a maioria de nós que fazemos parte desse imenso grupo de pessoas, fazendo a sua caminhada evolutiva em um planeta de expiação e provas, como é o caso do nosso planeta Terra. Nós vamos conversar sobre esse assunto, que é a existência de crianças más. Elas existem? É possível que uma criança, alguém, um ser tão jovem, tão em tenra idade, ter em seu coração pensamentos de maldade, pensamentos de causar danos, às vezes, imensos e irreversíveis a outros seres humanos? Pois é desse assunto que nós vamos falar hoje, a existência das crianças más, das crianças capazes de produzir danos até de morte a outras crianças e a outros seres, a outras criaturas terrenas, animais, crianças capazes de matar sem nenhuma razão de ser, causando intenso sofrimento a animais indefesos. É desse assunto que nós vamos falar e vamos tomar por base a doutrina espírita, tão amorosamente ensinada a nós através do Livro dos Espíritos, escrita pelos Livros dos Espíritos, pois que Kardec nada mais fez do que transcrever esses ensinamentos no Livro dos Espíritos, e consta lá na questão 361, uma pergunta que, aliás, já me referi a isso: é mais difícil fazer boas perguntas do que fazer boas respostas, é mais fácil a boa resposta do que fazer a boa pergunta. E pergunta Kardec se há a possibilidade de, não, mas melhor colocando, de onde vem, qual a origem das tendências más do homem, dos valores morais de baixa qualidade e de boa qualidade, as tendências más e as tendências boas. Qual a origem dessas tendências que acontecem nos seres encarnados aqui no planeta Terra? De onde vem, qual a origem desses fenômenos espirituais, né? Os valores, as qualidades morais boas e más, de onde elas vêm? Qual a origem delas? E a resposta dos espíritos é simples e clara. Essas tendências, esses valores, essas qualidades morais boas ou más, vêm do espírito encarnado naquele ser humano. Portanto, vamos aqui entender algo da máxima, da maior importância. A criatura recém-nascida tem um corpo cujos pais são, naturalmente, os pais biológicos, o pai e a mãe, que, através do processo natural de reprodução humana, né, produziram aquele ser com a união do homem e da mulher, do esperma e do óvulo feminino, que, fecundado pelo esperma, produz um novo ser humano, uma nova criatura humana. Mas esse ser é apenas a parte material daquele ser humano, ou seja, o corpo físico daquele ser humano. Este corpo físico é filho do casal, do pai e da mãe. Mas há um ser inteligente que habita também naquele corpo e que não é filho daquele pai e daquela mãe. É um ser espiritual, é um espírito encarnado naquele ser que, mesmo ainda muito jovem, né,
Vamos falar em outra ocasião, em outra oportunidade, sobre esse processo de, de reencarnação dos espíritos. Reencarnar é assumir um novo corpo de carne, né? O espírito assume um novo corpo de carne. Vamos falar disso, é um outro assunto para uma outra ocasião. Mas o fato é que aquele ser, aquele jovem, aquele bebezinho, né, nascido como fruto do amor daquele casal, do pai e da mãe, recebe um espírito que reencarna, que assume aquele corpo de carne para fazer a sua caminhada evolutiva em mais uma reencarnação. E esse ser inteligente que reencarna naquele corpo não é filho do casal. O filho do casal é só o corpo, a parte material. O espírito encarnado ali é um filho de Deus e é um espírito velho, um espírito já de muitas reencarnações anteriores, pois que estamos falando de um planeta Terra que já tem um grau evolutivo bastante bom, não é ainda, está longe de ser um planeta de regeneração, ainda não chegamos lá, mas é um espírito com algum nível evolutivo e com certeza com muitas reencarnações anteriores. Portanto, é um espírito velho, que já esteve aqui na Terra muitas vezes. E esse espírito pode ter um grau evolutivo mais alto ou mais baixo. Vai depender do nível de evolução que ele tenha conseguido até aqui. Se o nível evolutivo é baixo, as qualidades morais ruins daquele espírito ainda são ali muito evidentes. Se ele é um espírito mais evoluído, as qualidades morais daquele espírito já são de valor mais elevado, já é um espírito que a gente poderia chamar de um espírito bom. E o ali menos evoluído, a gente chamaria de um espírito ainda com nível de imperfeição mais alto, mais elevado. Não poderíamos chamá-lo de espírito mau, porque isso o caracterizaria como alguém que tenderia a morrer assim, e não é verdade. Os espíritos imperfeitos, todos um dia serão espíritos perfeitos. Também vamos falar em outra oportunidade sobre os níveis evolutivos variados. São 3 ordens: a dos espíritos imperfeitos, que é o da 3ª ordem, a dos espíritos bons, que é o de 2ª ordem, já de um grau evolutivo bem mais elevado, e a dos espíritos perfeitos, que é o grupo de Jesus. Claro que não é só ele, são muitos outros. Nós, os espíritos encarnados no planeta Terra, fazemos parte do grupo dos de 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos. E dentro deste grupo dos espíritos imperfeitos tem níveis evolutivos muito diferentes. Muita variedade, a variedade é muito grande, os níveis, os graus evolutivos são muito diferentes uns dos outros, mas todos ainda dentro da mesma categoria, pois o que caracteriza os espíritos imperfeitos é a tendência à prática do mal. E essa tendência de prática do mal pode ser uma coisa muito grave ou uma coisa considerada menos grave, mas ainda assim prática do mal, né? Pois muito bem, de maneira que esse espírito pode, reencarnando no corpo de um bebê, de um recém-nascido, ser um espírito de um nível evolutivo mais baixo e ter tendências ainda a práticas do mal, como por exemplo de matar pessoas, né? Coisa que já fizemos todos nós em vidas passadas. Ou de roubar, ou de cometer desatinos, os vários desatinos que a gente vê que são cometidos diariamente aí pelos nossos irmãos menos perfeitos, espíritos mais imperfeitos, reencarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas. E há também espíritos mais evoluídos, que nada impede que isso aconteça, estão mais adiantados na sua caminhada evolutiva e ali caminhando para passar para os espíritos de 2ª ordem, que são espíritos com grau de desmaterialização mais elevado, já estão bem mais desmaterializados, mas ainda não totalmente perfeitos. Vão para um mundo de regeneração, onde é completamente diferente do nosso mundo de expiação e provas. É outro assunto, é assunto para uma outra oportunidade falarmos disso. Voltando então à história de que existem as crianças más,
Estamos falando exatamente de espíritos de nível evolutivo baixo, que ainda são tendenciosos à prática de coisas muito ruins, inclusive assassinatos, roubos, furtos, enfim, todo tipo de maldades, muitas delas gravíssimas, outras menos graves, mas esses espíritos, eles estão encarnados em crianças, e claro, eles encarnam em crianças. E as crianças que a gente tem notícia, né, de crianças ali de 8 anos, 10 anos de idade, que cometem assassinatos. Assassinam outras crianças menores do que elas. Temos casos, muitos casos na história, infelizmente, né, na história policial, há muitos casos de crianças que cometeram assassinatos. Que foram capazes de assim, supliciar uma outra criança menor que eles, uma criança ali de 2, 3 anos de idade, de supliciar, submetê-la a um suplício, a um sofrimento intenso, de cortar partes do corpo daquela criança. Meninos ali de 8, 10 anos de idade fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, uma criança má é o reflexo de um espírito menos evoluído e encarnado naquela criança. Um espírito que ainda não conseguiu se libertar dessa tragédia tão grande, de nível evolutivo tão baixo, que lhe permite cometer assassinatos. E ele não vê isso como nada absurdo, porque ele está acostumado a fazê-lo. Fez em vidas passadas e veio para esta vida com o propósito de superar isto, mas por certo não conseguiu. E acabou cometendo esse tipo de coisa. Portanto, é preciso que todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, possamos compreender isto. Nós todos viemos de mundos de muita violência. Todos nós. Cada um de nós que voltar no tempo, ali 400, 500 anos atrás, para a nossa idade ali, da época, né, medieval ali, lá mais atrás, há muitos anos atrás, nós vamos ver que a violência é que era o tom, era o comum das coisas. E era uma coisa tão comum que os mais ricos tinham direito de vida e morte sobre os mais pobres, sem nenhum problema, não acontecia nada. Os reis tinham direito de vida e morte sobre os seus cidadãos. Ou, por outro lado, a sociedade aceitava a violência como uma coisa normal. Existiam os duelos, os homens se sentiam ofendidos por alguma coisa e desafiavam o adversário para um duelo. Era uma coisa muito normal, muito comum, não é verdade? Algo assim, hoje inadmissível, absurdo, mas nós viemos de lá, nós participamos disso. Nós fomos parte desse processo de violência imensa, 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 que não é nem tão longa a sua existência. O que eram as situações de escravidão a que as pessoas eram submetidas? E a escravidão não foi só de negros. Havia escravidão no planeta Terra e ainda existem. Essas situações de escravidão são mais raras, mas ainda existem. Escravização de povos apenas porque eram povos que foram vencidos na guerra, por exemplo. Os vencidos se tornavam escravos dos vencedores, independente de serem de cor negra ou de cor amarela ou qualquer que fosse a cor. E eram criaturas que dali em diante eram tratadas como animais, eram vendidos como são vendidos hoje os animais. Ainda estamos vendendo animais, né? Coisa que mais para frente não vai acontecer mais também aqui no planeta Terra. Essa tendência de que isso diminua e até acabe em algum tempo, e os animais possam ser tratados como deveriam ser, né? Como nossos irmãos, como nossos companheiros de caminhada, e talvez não seriam mais também considerados como criaturas a serem devoradas por nós, né? Como fazemos hoje, com toda a naturalidade. É nível evolutivo, estamos falando disso. O nosso nível evolutivo não é alto, estamos vivendo no grupo de seres mais imperfeitos, que é o de terceira ordem, né? Pois então, meus irmãos e minhas irmãs, é possível que exista
a criatura com tendências e qualidades morais muito baixas, né? Valores morais muito baixos, pois trata-se de apenas um espírito menos evoluído que a maioria dos que estamos aqui agora vivendo no nosso planetinha Terra, que é um planeta de expiação e provas. Ainda com toda a força da prática do mal muito intensa, muito intensa. Apenas para lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, para o mundo espiritual, vale muito mais a intenção do que propriamente o ato. Querem um exemplo disso? Jesus, quando perguntado sobre quando é que a gente teria cometido o adultério, mestre, quando é que eu cometi o adultério? E ele respondeu simplesmente, quando você olhar para a mulher do próximo e sentir desejo sexual por ela, você já cometeu o adultério. E é isso que o Livro dos Espíritos ensina, que o que conta, o que marca de fato a nossa ação e o nosso erro, não é nem o ato de fazer, mas o ato de desejar fazê-lo. Eu pergunto aqui, muitos de nós, cada um de nós terá que responder para si mesmo, se já sentiu o desejo de matar ou de supliciar alguém, de submeter alguém a castigos físicos terríveis. E nós até já fizemos isso, muitos de nós. Isso é uma prática do mal que nós ainda não conseguimos vencer. Talvez, e eu agradeço muito a Deus por não ter desta vez, nesta encarnação, eu nunca submeti ninguém a essa coisa da tortura e muito menos à morte. Mas eu tenho convicção, ensino o Livro dos Espíritos também, que nós podemos perceber o que foi que fizemos em vidas passadas através de sentimentos inatos, sentimentos que vêm ali de nós, assim, com relação a alguém que a gente se sentiu magoado, se sentiu assim atingido, ofendido por aquela outra pessoa, e virem aqueles pensamentos ruins, nossa, eu podia pegar essa pessoa e dar nele uma surra e talvez até matá-lo, uma coisa daquele tipo. Qualquer sentimento desse que venha de dentro de nós, apesar de nunca termos feito isso nesta encarnação, mas esse sentimento está dentro de nós é porque nós fizemos isso em vidas passadas. São os sentimentos que vêm das encarnações passadas. Portanto, podemos ter certeza, todos aqueles de nós que tiverem esses sentimentos de causar um dano físico a outras pessoas, ou apenas com bater, supliciar, maltratar ou até de matar, pode ter certeza, você já fez isso em vida passada e fez muito. Então isso é uma lembrança que o seu espírito trouxe de vidas passadas. Meus irmãos e minhas irmãs, portanto, não há como nós nos assustarmos com a existência das crianças com um grau de maldade muito alto. Não é o ser material que traz essa maldade em si. É o ser espiritual encarnado naquela criança. O espírito ali encarnado. Ele traz das vidas passadas a certeza com ele, né? Ele já fez muito, ele já praticou muito esse tipo de ação. Portanto, quando encarnado, reencarnado no corpo de uma criança e ele manifesta o desejo e começa a praticar esse tipo de coisa, nada mais é do que a manifestação de uma tendência má, de uma tendência de qualidade moral muito baixa que ele trouxe com aquele espírito que ainda tem um nível evolutivo um pouco mais baixo do que a maioria de nós. Felizmente, podemos constatar que entre, por exemplo, considerando o Brasil, 210 milhões de habitantes, nós não temos 210 milhões de pessoas que matam as outras, mas temos algumas milhares que são capazes de fazê-lo. E esses são os de nível evolutivo mais baixo dentre nós. E existem entre nós espíritos de nível evolutivo bem alto. Podemos citar muitos deles, muitos. Podemos começar por Chico Xavier, uma grande figura que esteve aqui entre nós. Podemos citar
muitos pastores de igrejas evangélicas extremamente caridosos. Eu os conheço, conheci vários, e podemos citar vários padres das igrejas católicas extremamente caridosos, bondosos, e podemos citar cidadãos que não são nem praticantes de nenhuma religião, extremamente amorosos, caridosos e devotados à prática do bem. Portanto, temos aqui níveis evolutivos muito distintos, uns já num nível evolutivo quase passando para a segunda ordem e outros cá embaixo, ou seja, estão mesmo ali num começo bem difícil, né, da sua própria caminhada evolutiva. E esses espíritos, reencarnando num novo corpo, vão dar àquela criança na qual reencarnaram, vão dar àquela criança aquela conotação de uma criança má. A criança, o corpo não é mau, o mal ali é o espírito, pouco evoluído. É fácil de entendermos isso, né, meus irmãos e minhas irmãs? É fácil de entendermos. Desde que nós compreendamos que a evolução acontece através de sucessivas reencarnações. É preciso que entendamos isso. E vamos falar disso outro dia, numa outra oportunidade. Deus não seria um bom pai se a vida fosse única e tivéssemos tudo isso numa vida única. Gente rica, gente pobre, gente saudável, gente doente, gente que sofre muito e gente que não sofre quase nada, gente má e gente boa. Deus seria muito mal se numa única vida que tivéssemos, ele permitisse que tudo isso acontecesse conosco, já que somos todos filhos dele, né? Porque para uns uma vida melhor e para outros uma vida muito ruim, não é verdade? É que as reencarnações sucessivas são para que nós possamos evoluir. Vamos falar muito disso ainda para frente. Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço humildemente a todos vocês que entendam que apenas pretendemos lançar ideias que estejam conectadas à doutrina espírita para que possamos debater isto. Me seria extremamente gratificante receber comentários que sejam contraditórios àquilo que estamos aqui afirmando, ou que sejam perguntas, que sejam questionamentos, que sejam desejos de esclarecimentos. Teríamos imenso prazer em conversar com vocês através de nosso canal. Um beijo para todos, com todo carinho, que Jesus nos abençoe a todos mais uma vez. Obrigado.